É muito legal quando a gente consegue ser bem sucedido numa carreira profissional bem remunerada, né? Às vezes a gente passa tempo tentando alcançar nossas metas e sempre encontramos algumas dificuldades pelo caminho. Mas eu gostaria de mostrar para você uma realidade. Há muito tempo atrás eu consegui elaborar um método que facilitaria a gente conseguir encontrar o nosso caminho para alcançar a tão sonhada carreira profissional bem sucedida no mercado da indústria. Eu gostaria de mostrar um pouquinho a respeito disso, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Você vai perceber que nós temos muito em comum. Na verdade, na minha vida nem tudo foi flores. Eu acredito que no seu caso também. Algum tempo atrás, logo quando eu comecei a minha carreira na área de projetos, eu trabalhava no escritório de engenharia civil. E lá, só para vocês terem uma ideia, o engenheiro chegou para mim e falou assim: olha, Ronivaldo, você vai começar sem salário nenhum. Primeiro, na verdade, você não vai ganhar nada. Você vai ter que primeiro aprender, e aí quando você começar a produzir alguma coisa é que nós vamos te pagar por serviço. Então pense a situação. Não era nada fácil, porque eu tinha que ainda aprender a trabalhar com projetos de construção civil, projetos arquitetônicos, para daí começar a ter algum resultado do meu trabalho. Eu comecei trabalhando, aprendendo um pouquinho, e daí em menos de uma semana eu já estava produzindo. Depois a empresa começou a investir em computadores, eu comecei a entender alguns softwares que eu usava, que era o AutoCAD na época, e aí eu fui me familiarizando com uma maneira mais rápida de fazer o trabalho. Mas era muito difícil, porque o que eu ganhava era por produção. Olha, mas a situação chegou num ponto que eu acabei até meio que me desanimando da minha profissão. Eu simplesmente larguei tudo. Larguei minha carreira de projeto, de projetista, de desenhista, e eu fui trabalhar até num hospital como atendente num pronto-socorro. Para você ver como é que chegou, até que ponto eu cheguei. Eu já tinha praticamente largado tudo. Uma vez um amigo meu me chamou lá no trabalho e ele falou assim: Ronivaldo, poxa, rapaz, você é um cara que entende bastante dessa área de projetos, você nunca pensou em levar alguma coisa lá para a Petrobras? Nesse meio tempo eu já tinha montado em casa todos os meus equipamentos, computador, já fazia projetos em casa. E eu já tinha desenvolvido o meu método, uma maneira prática para poder construir os meus projetos de maneira mais rápida. Aí eu pensei, poxa, por que não, né? Então eu fui, e aí eu tive a oportunidade de conversar lá com o gerente. E o gerente me propôs o seguinte desafio. Ele falou assim: Ronivaldo, olha, nós temos esse projeto aqui. Você consegue fazer? Eu disse para ele: sim, consigo. Então, você tem até amanhã para me entregar esse projeto. Como é que eu ia fazer? Na época eu já fazia faculdade e trabalhava o dia todo. Então eu tive que passar a madrugada trabalhando. E eu consegui. Cheguei, entreguei o projeto para o gerente e ele ficou simplesmente surpreso com todo o trabalho que eu consegui fazer. Bom, logo de imediato eu fui contratado. Não, você vai trabalhar aqui com a gente. E daí eu comecei a desenvolver meu método lá dentro da Petrobras. Eu comecei a sugerir algumas melhorias lá no setor. Por que a gente não investe aqui na aquisição de algum software para a gente poder melhorar a produtividade? Então, a parte de supervisão aceitou a proposta e nós melhoramos ainda mais a nossa produtividade, investindo em softwares de qualidade. A situação ela foi melhorando para o meu lado. Então, imagina, agora eu já tinha um certo know-how daquilo que eu fazia, eu tinha mais domínio do trabalho e eu consegui melhorar bastante a minha produtividade. Consegui abrir minha empresa fora e daí eu já pegava algum serviço. Eu estava começando a dar treinamento para o pessoal da Petrobras. Imagine, então, de alguém que começou sem ganhar nada, largou tudo e de repente agora está dando treinamento para o pessoal da Petrobras? Pois é, eu comecei a passar para eles como que era aquele método de trabalho. E aí as coisas foram ficando melhor com a minha empresa. Então, uma vez, um outro amigo meu lá do setor da Petrobras falou assim: Ronivaldo, poxa, você tem uma maneira de trabalhar que é muito boa. Você nunca pensou em passar isso para frente? De repente, sei lá, botar isso para outras pessoas, para as faculdades, para os cursos técnicos, para as pessoas terem também a oportunidade de conhecer um pouco do seu serviço, desse método seu.
Aí mais uma vez eu pensei, poxa, e por que não, né? Então agora eu estou disponibilizando para você esse meu método. Esse método eu denominei como Projeto Sólido. Trata-se de todas as minhas rotinas e roteiros customizados e personalizados para quê? Para que você possa conseguir desenvolver projetos no setor da área industrial de maneira mais rápida e eficaz. Talvez você esteja imaginando assim, mas será que eu vou conseguir? Com certeza. Eu não tinha nem formação técnica quando eu comecei. Bom, como já deu para você perceber, alguns trabalhos que está aí, né, à disposição, eu gosto de fazer as coisas na prática. Agora eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, alguns projetos que eu já fiz lá na Petrobras. Vou passando aqui, tá vendo esses projetos? Então, olha, esses foram alguns dos projetos que eu já realizei lá na Petrobras. Olha, são vários. Estou passando rapidinho só para você ter uma ideia, né? São projetos que são mais voltados para a área industrial, né, de equipamentos, estrutura metálica, plantas. Estou passando rapidinho aqui só para você ter uma noção. Esses projetos, eles contemplam mais ou menos o meu método. Então, o que vem a ser, então, o método Projeto Sólido? Esse método, ele engloba formas, uma maneira prática de se desenvolver projetos industriais. Então, o método Projeto Sólido, ele engloba praticamente 5 etapas básicas. A primeira etapa envolve captação do serviço. Então, nesse daqui, você vai aprender como você pode captar um serviço de um projeto. A segunda etapa envolve a definição de um escopo de um projeto. Você saber, então, olha, quais são as necessidades do projeto. A terceira etapa envolve dominar uma ferramenta CAD. Você saber, olha, usar a ferramenta ideal para você desenvolver todo o seu projeto. Já na quarta etapa, você vai apresentar um pré-projeto. Então você vai ter uma reunião com os seus clientes e mostrar a ideia básica do seu projeto. Daí, quando esse pré-projeto é aprovado, você vai para a quinta e última etapa, que é a conclusão e entrega do projeto. Na conclusão, então, você vai desenvolver todo o seu projeto de maneira rápida e prática. E daí chegar na parte principal, que é faturar o projeto. Então, esse é o método que eu desenvolvi. É um método eficaz e que torna muito mais produtivo um profissional da área de projetos industriais. Agora, a única coisa que você precisa fazer é clicar no link aqui embaixo, tá? E poder então acessar todas as funcionalidades do método Projeto Sólido. Aproveite agora mesmo, clique aqui embaixo